Oi, como prometido, quando eu terminasse de ler o livro do autor desse ano, que é o Carlos Ruiz Zafón, eu estaria então trazendo para vocês um pouco sobre a história e a minha experiência e o que foi a minha opinião sobre o livro, né? Então, nesse vídeo, hoje eu estarei falando sobre o primeiro livro do autor publicado, O Príncipe da Névoa. É um livro curtinho, não é um livro extenso, mas é um livro que realmente a gente pode entender a capacidade de escrita do autor e também como que poucas páginas não significa um livro raso, um livro de pouco desenvolvimento. Antes mesmo de irmos para a história realmente, vou contar um pouquinho sobre como que é a história desse livro, porque muitos conhecem o autor Carlos Ruiz Zafón não pela sua primeira obra, mas pela o livro A Sombra do Vento, que é o livro mais famoso do autor. E por conta dessa fama que esse livro deu, ele conseguiu então estar fazendo a publicação. Ele mesmo fala que é uma publicação de forma digna, num formato que o livro devia ser publicado, que é como uma publicação de uma formatação toda direitinha, uma capa bonitinha, e a gente chegou a ter esses livros em nossas mãos. Então, esse livro aqui é a série juvenil do autor. A Sombra do Vento, o qual livro é o mais famoso do autor, é uma série adulta. Então estaremos aqui falando um pouco sobre o Príncipe da Névoa. O autor, antes do livro começar, ele vai fazer uma nota. E nessa nota ele vai estar nos contando um pouco a história do livro. Ele vai nos contar realmente toda essa informação de que esse é o primeiro livro, de que essa aqui, queridos, então essa é uma edição. Ele vai nos falar nessa nota. E esse livro vai ser lançado em 1993. Foi um livro em que ele foi publicado através de um concurso de literatura juvenil. O autor simplesmente sentou e escreveu. Ele não conhecia o gênero juvenil, ele não sabia o que o público juvenil gostava dentro de uma literatura, mas ele escreveu esse livro, se candidatou para o concurso e ganhou esse concurso, então dando atenção um pouco a ele, e dali em diante ele resolveu escrever livros. Sabe quando você não tem nada ali para fazer e você fala, vamos tentar? Foi o que aconteceu com ele e deu muito certo, e a partir desse concurso que ele ganhou, ele iniciou a sua jornada na escrita. Ele mesmo fala que ele não queria escrever um livro somente para um público, que ele sempre ficou muito atento. Ele, na época da sua adolescência, ele não gostava de ler nenhum livro que tinha como classificação adolescente ou juvenil, porque ele achava que as literaturas para esse público não era respeitada. No sentido de que ou era um livro muito fútil, ou um livro que parecia que desvalorizava todo o raciocínio, toda a perspectiva de um adolescente, de um juvenil, do mundo. E ele não concordava, ele não gostava disso, então ele acabava excluindo esses tipos de literatura. Então, quando ele inicia a sua jornada como autor, ele mesmo, na nota desse livro aqui, dessa edição, vai ser na página 8 do livro, tá? No início, ele vai colocar assim: no caso de O Príncipe da Névoa, na falta de outras referências, resolvi escrever um romance que eu teria gostado de ler quando tinha 13, 14 anos, mas que continuasse a me interessar também aos 23, 43 ou 83 anos. Então esse livro você vai conseguir perceber, sim, a gente vai discutindo um pouco mais à frente no vídeo, que ele deixa bem essa identidade de que qualquer público consegue entrar e se envolver na história contada no Príncipe da Névoa. Mas indo para o livro em si, a história em si, O Príncipe da Névoa irá nos contar a história. Nós veremos a história através da perspectiva do Max, um menino de 13 anos. E ele é o filho do meio de uma família de 5 pessoas. Ele tem o seu pai, a sua mãe, a sua irmã mais velha, a Alicia, e a sua irmã mais nova, a Irina. No início do livro mesmo, a gente vai começar o livro de uma forma até assim engraçada, porque
ele vai iniciar o livro meio que dando um breve spoiler, assim, do contexto geral da história. Primeiro parágrafo do livro, tá, gente? Vai falar assim: muitos anos haveriam de passar antes que Max esquecesse o verão em que, quase por acaso, descobriu a magia. E ali a gente então entende que teremos então um pouquinho de magia, será? Uma entrada ali num universo meio que mágico, né? E aí a gente vai então ouvir a história na perspectiva do Max, como é que foi esse verão e como que foi esse contato, talvez, com a magia que ele teve no verão. A história em si, o verão, vai ser o verão de 1943. Vendo o ano, a gente já pode então entender como que é o ambiente, a ambientação do mundo em que o Max, a família do Max está envolvida, que é a Segunda Guerra. Tá ali, a Segunda Guerra acaba em 1945, então ali ainda faltava 2 anos para ela finalizar. Então ela ainda era uma situação assim, todos estavam tentando fugir junto com suas famílias para lugares mais seguros, ou que eles achavam ser seguros, para estar vivendo ali. E o pai do Max, no seu aniversário de 13 anos, em 1943, o Max está ali no seu aniversário e ele recebe como presente de aniversário uma notícia, assim como ele e a sua família toda, de que aquele dia seria o último dia, a última noite deles naquela casa que eles passaram mais de 10 anos ali. E eles estariam então mudando para o litoral por conta da guerra. E então vai a família de Max no aniversário dele comemorar o seu aniversário e rapidamente cada um ir para os seus quartos e andar ali pela casa para estar guardando tudo o que eles achavam necessário para no dia seguinte estarem pegando o trem e indo ali para a cidade, para a nova casa, para essa nova vida em que eles estariam se mudando. O Max, ele desde o início, ele já indica que ele não gostou muito não. Ele não gostou, aquela manha de que a gente acha que a gente vai lá, vai perder toda a nossa vida, e realmente, para ele aquilo ali era aterrorizante, porque todos os seus amigos, todos os ambientes que ele está familiarizado, que ele gosta, ele teria que deixar de lado para começar uma nova vida, conhecer novas pessoas, e para ele então aquilo ali foi um terror. Vai a família, toda a família dorme, o Max não tem uma noite muito boa, ele acaba ficando acordado grande parte dela, ele e seu pai. Mas no outro dia, vai a família Carver, a família do Max, pegar o trem com todas as suas bagagens para mudar para a nova cidade, a cidade litorânea. E no trem, ali na caminhada, ali no trajeto do trem, o Max vendo as paisagens, quando ele começa a chegar na cidade, o pai falando, olha, estamos chegando. Ele começa a olhar para fora da janela do trem e ele começa a gostar. Ele vê o mar, ele vê as paisagens das praias, ele vê as cidades, e ele mesmo coloca que parece que a cidade é uma grande maquete, porque é tudo muito encaixadinho, muito certinho. Você percebe que ele começa então a ficar mais maleável a essa mudança. Não que ele gostou, mas que ele está sugerindo, então, aproveitar o máximo dessa mudança de vida. Então eles chegam ali na cidade, ali na estação de trem, e quando ele chega, o Max, ele estranha, não se sabe, não se diz assim, o que aconteceu. Ele simplesmente chega na estação e estranha o clima da estação. Ele acredita que seja porque é uma estação mais simples, é uma estação do litoral, algo mais pequeno, não é igual à capital, mas ok. A família se reúne, o pai então pede para que eles esperem, porque ele iria então estar indo atrás de alguém para ajudar com as malas, com toda a bagagem e um meio de transporte para estar indo para casa. Nesse meio tempo, o Max, bom filho de seu pai, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser o relógio. E quando ele olha para o relógio, ele percebe que o relógio está meio assim estranho. Em uma rodoviária, né, numa estação de trem, a gente vê um relógio, que é algo muito importante, já que você precisa estar com os horários bem certos para não perder os trens. O relógio estava no sentido anti-horário.
ele estava totalmente errado. Então ele começou ele estranhou muito, porque, né, a necessidade de um relógio, a sua função ali naquele local, e ele está totalmente errado. Deixando essa estranheza de lado, mas guardando ela num pacotinho ali de estranhezas, o Max, então, ele começa a ter uma sensação de que ele está sendo observado. É muito engraçado que a escrita do autor é tão envolvente que a gente, quando vai lendo, a gente vai sentindo o Max, então, sentindo essa sensação de que tá alguém olhando, ele vai olhando para trás para ver se alguém está realmente olhando ele. E quando ele bate o olho, ele vê um gato. Mas na página 15, ele vai estar falando assim: naquele momento, Max teve certeza de que alguém o observava. Girou rápido os olhos e viu, entre as barras de uma das janelas da estação, um grande gato listrado que o contemplava fixamente, como se pudesse ler os seus pensamentos. E simplesmente isso é a definição do gato. E no final das contas, esse gato vai ser adotado pela família, já que ele, depois dessa encarada estranha e muita estranheza de Max e o gato e Max, o gato vai descer e vai até a sua irmã mais nova e acaba que a família o adota. Os pais decidem adotar ele ali. A gente tem que sempre lembrar, no início, o autor sempre fala que foi um verão onde que ele quase entrou em contato com a magia, quase conheceu a magia. E é muito normal, né, conectarem gatos pretos com magia. Só deixando baixo aí, né, gente? A gente solta e corre. Então, o pai volta, depois desses momentos estranhos, depois dessa estranheza toda, nós temos que voltar ao normal, então guarda na caixinha da estranheza. Lembra da caixinha de estranheza. O pai, então, volta com pessoas para estar ajudando com as bagagens, com as malas, e eles conseguem um transporte, então vai toda a família, então, para casa, o destino final. Chegando na casa, a gente vai ter aquele baque, por quê? A casa, ela não necessariamente é uma casa velha, mas também não é uma casa nova. Ela é uma casa que ela aparenta, né, ser boa, confortável, mas você chega, você tem aquela estranheza. Na página 20 vai falar que a casa tinha 2 andares, ficava a cerca de 50 metros da linha da praia, rodeada por um modesto jardim com uma cerca branca que implorava por uma mão de tinta. Era toda de madeira e, à exceção do telhado escuro, estava pintada de branco e exibia um estado razoável de conservação, levando-se em conta a proximidade do mar e o desgaste que era submetida diariamente pelo vento úmido e impregnado de sal. Então a casa é essa. A gente percebe que é uma casa que ela é uma casa que ela só precisa de uma renovada, né? Vamos abrir as portas, as janelas, deixar entrar um ar novo, dar uma nova mão de tinta em alguns lugares, que ela já é uma nova casa. Com isso, a gente chegando ali, a gente até indo à casa, o pai do Max vai estar contando a história que ele ouviu da casa e do dono da casa, como que a casa foi construída e por que ela foi construída. A casa, para ser mais exato, ela foi construída pelo doutor Richard Fleischmann, para ele e sua esposa Eva Cray passar um momento ali. É uma casa de praia, não é uma casa para morar igual eles vão fazer agora, mas ela foi construída simplesmente para estar passando alguns momentos ali na praia. E esse senhor Richard e sua esposa, eles mudam para lá. E como uma cidade pequena, os bairros, a redondeza, a cidade como um todo, estranha muito eles e não é muito, assim, não simpatiza muito com eles, porque esse casal, eles chegam mostrando que eles têm condição financeira de fazer o que eles quiserem, eles constroem a casa e se isolam. Ninguém conversa, ninguém nunca conversou com eles não conversam com os vizinhos e fica aquele gelo entre eles, mas eles também são um casal que eles não conseguiram ter filhos. E o sonho, principalmente da esposa, é de ter filhos. Depois de alguns anos, em 1929, a esposa consegue ter um filho, o filho dela que vai se chamar Jacob, e aí há a liberdade. Então a família fica feliz, os pais começam a ter um bom relacionamento com os vizinhos, a cidade começa a amar a família, tudo fica lindo e o filho tão desejado vai crescendo ali nesse ambiente de muito amor, já que é, assim, um milagre de Deus ali na vida dele. Só que em 1936, o Jacob ali, 7 anos depois, né, Jacob com seus 7 anos, vai acontecer uma tragédia em que o Jacob vai morrer. E ali é derradeiro, então
Logo um ano depois, por conta de toda a tristeza, o pai vem a falecer, o Sr. Richard. E com isso a esposa tem que sair, porque ela também não quer viver dentro daquele ambiente que traz essas memórias assim horríveis. E a casa fica ali sem mexer e chega ali a família do Max, né? Com toda essa bagagem histórica daquela casa e eles ali com aquela sensação então de estou assim invadindo a privacidade desse casal, mesmo que aquela casa já tem anos que não tem mais, ninguém mora ali, né? E assim, é aquela sensação, né, de tipo assim, nossa, que história legal, estou indo pra casa de onde que aconteceu, que é a família que morou, que é uma tragédia. Mas a gente deixa, né? Mais uma estranheza, põe no potinho da estranheza e vamos, vida que segue. Eles chegando ali, como disse na página 20 ali, a característica da casa, a casa aparenta estar o quê? Ela está fechada há anos. Então toda a família vai montar o mutirão da limpeza para poder sobreviver e conseguir dormir pelo menos uma noite até eles poderem estar indo no outro dia lá na cidade fazendo as compras necessárias. Também eles estarem vendo o que precisa ser comprado. Vai toda a família então, cada um decide que quarto que eles irão ficar, vai tirar as poeiras, abrir as janelas e tudo. E o Max fazendo essa limpeza também. Ele olhando da janela, ele acaba pra ver, né, a parte de trás da casa, ele vê que a casa, a parte de trás tem todo um jardim ali que precisa dos seus cuidados, mas alguns metros mais à frente, assim, uns 100 metros de distância, ele percebeu que existe um outro jardim todo cercado e que dentro desse jardim ele conseguiu ver, assim, umas estátuas. Ele não sabia o que era, ele deduziu ser talvez um cemitério particular, não se sabe, mas que ele também estranhou muito, porque nessa cerca que tinha da casa, você tinha a estrela de 6 pontas. Ali a gente tem mais um símbolo que nos indica a bruxaria, que era o que o autor estava falando desde o início, o que o autor nos conta no primeiro parágrafo do livro, que é algo que ia ter. Então a gente vê mais esse detalhe. E aí ele estranhou ele colocou o nome de cemitério de estátuas. Ele estranhou, viu e gostou de toda a paisagem que tinha ali atrás, tirando aqueles 100 metros à distância. Mas ele estranhou, passou, voltou a arrumar as coisas e todos eles foram dormir. O Max então dormiu tranquilo, feliz, emocionado, né? Legal, tentando superar a mudança de ambiente, a mudança de local, de casa, né? O Max, então, no dia seguinte, ali pela manhã, assim, por volta de umas 5, 6 horas da manhã, ele tá meio que suando gelado, ele acorda com alguém falando no ouvido dele. Normal. Ele acorda assustado, quando olha, ninguém estava lá. E assim, ele ouve esse barulho e ele, em vez de ele pensar, falarei com meus pais? Não. Ele é Aí você vê o traço de uma criança de 13 anos. Ele lembrou do jardim de estátuas. Vai ele, então, acordou cedo, tem que conhecer o novo local, a nova morada. Vou ali conhecer esse jardim, já que eu estou muito intrigado por ele. Então a gente vai, então, pro jardim. Aí lá na página 30, a gente vai ter ali uma relação do que é. Eu fiz algumas marcações, vou estar lendo marcações avulsas, tá? Mas é na página 30 que a gente tem ali a descrição do que o Max viu ali dentro daquele jardim de estátuas. Aí vai falar que as estátuas pareciam fazer parte de um mesmo conjunto e formar uma trupe de artistas de circo, um domador, um faquir de turbante e nariz aquilino, uma contorcionista, um halterofilista e toda uma galeria de personagens que pareciam fugidos de um circo fantasma. No centro do jardim se via um palhaço sorridente de cabeleira arrepiada. E com isso, ele vai andando ali, né? Ele vendo todos esses ambientes. Ele olha pro palhaço e ele vê algo. Ele dá um movimento de tipo aqui, oi, deixa eu olhar aqui como é que tá acontecendo, que ele olha pro palhaço novamente. O palhaço não tá da mesma forma. Então ele fala, essa estátua se mexeu, esse negócio tá estranho. A gente lembrando daquelas marcas ali em volta nas cercas, né? Na cerca daquele jardim de estátuas ou cemitério de estátuas, ele vai perceber então que, continua na mesma página, as estátuas, na verdade, formavam uma réplica dessa estrela. Cada figura do jardim ficava num dos pontos de intersecção das linhas que formavam a figura. Então a gente percebeu que não só a cerca tem estrelas nas cercas, como também as próprias estátuas, elas estão colocadas
nas pontas de intersecção, na união das pontas da estrela. Começamos então a linkar que a bruxaria tá realmente linkado então com aquela trupe. Agora, como que está linkado é que a gente vai começar a desenvolver, né? Então, ele vê a estátua mexendo, tem esse raciocínio rápido observando as estátuas ali, como elas estão colocadas ali naquele jardim. Ele fala, a estátua mexeu, eu que não vou ficar aqui pra ver outra coisa. Sai correndo, volta pra casa, vida que segue. Mas lembra, coloca mais essa estranheza no pacotinho de estranheza. O pai do Max, ele mexendo ali nas coisas ali da família pra ver o que ele tinha ali na garagem ali daquela casa. Ele acha 2 bicicletas e o Max, então, pega uma dessas bicicletas que o pai dele acaba dando só uma arrumada, ajustada no que era necessário, e ele vai, então, rodar a cidade. É uma cidade pequena, então não é aquela coisa, tipo, você indo para um centro de São Paulo ou Belo Horizonte, né? Um centro aqui que você provavelmente pode se perder se você não conhece. Ele indo e chegando ali na cidade, ali no centro da cidade, ele, então, encontra um jovem, um menino que parenta ter entre os seus 16 e 17 anos, e que ele entra em contato com esse menino e ele descobre que esse menino se chama Roland, e esse menino se dispõe e vai então ser o seu guia turístico da cidade em que ele agora vai morar. Então vai Roland e Max conhecer toda a cidade em que agora vai ser a nova moradia. E o Roland então finaliza o seu tour no ponto preferido dele, de mergulho, que ele gosta muito de mergulhar, um encontro onde que o ponto turístico ali para ele é um ponto de mergulho, que é onde se encontra a carcaça de um barco, de uma tragédia que ocorreu. Vai até explicar pra gente onde que é. Essa tragédia vai ser uma tragédia que vai acontecer em 1918, ali naquela cidade. O navio estava saindo, começou uma tempestade muito grande. Essa tempestade fez com que o navio batesse com as rochas ali, que estava num local muito raso, e dali pra frente rasgou toda a parte de baixo do barco, e o final dele é que o barco acabou afundando, já que virou também um ponto muito interessante para o Roland estar fazendo ali os seus mergulhos. E ali ninguém sobreviveu a não ser uma pessoa, que foi o avô do Roland. Não é um avô, tá? É o avô adotivo. A gente descobre que o Roland, então, é um menino que perdeu seus pais. Ele é órfão e ele foi adotado por esse senhorzinho que sobreviveu nesse acidente. E esse senhorzinho, ele mora no farol que ele mesmo construiu, porque ele foi o único sobrevivente dessa tragédia. E então ele fala, não, vou criar um farol para que não aconteça novamente essa mesma tragédia ali, e levar à morte de todos ali. E assim, beleza, coisa linda e maravilhosa. A gente então vai conhecer esse ponto e essa nova parte da história. Entenda, tudo do autor é muito ligado, nada que ele te passar de informação vai ser avulso, vai ser desnecessário. Não, vai ser algo bem importante e realmente vai, no final, ele vai te mostrar qual que é o valor. Ah, falou sobre o negócio de estátuas, vai fazer uma importância. Quem é esse palhaço? O palhaço que mexeu tem alguma coisa? Tem alguma coisa. O Max ouviu uma voz? Tem uma coisa. Então, o caixinha de estranheza é aquelas coisas que a gente vai achar estranho e falar pra que tá aqui, mas a gente tem que entender que no final, tem todo um sentido, tem todo um motivo disso estar sendo falado pra você. E então a gente vai seguir a história ali. Roland, então, apresentou a cidade, apresentou esse ponto de mergulho. O Roland chega e fala, quer mergulhar, mãe? Eu vou mergulhar, você pode vir. O Max, então, faz a mesma, vamos mergulhar. Mas nessa mesma noite em que ele fez esse tour e tal, o pai mexendo ali na garagem, ele acha meio que videozinhos, e ele acha que é um filme. Ele fala, vamos ver esses filmes. Ele percebeu que a família não tá muito gostando, assim, dessa novidade, dessa mudança. Então ele decide tentar usar esses filmes como um meio de animar a família a essa nova casa, essa nova realidade que eles estarão vivendo. E no final de tudo a gente vai descobrir que esses vídeos nada mais são do que vídeos caseiros do ex-dono da casa, do Sr. Richard, do Dr. Richard. E o Max vai reconhecer, a gente vai entender que são vídeos caseiros daquela casa, porque o Max vai identificar nesse vídeo que eles vão ver ali, no primeiro vídeo ali, o jardim de estátuas e o palhaço. Vai ser assim, aquele momento é derradeiro. Aí você fala, peraí. Então quer dizer que aquela ali não chegou agora, tá? Ali já tem muito tempo.
Então, como que a magia está relacionada com aquilo ali? Então, a gente começa a colocar na caixinha de estranhezas diversas perguntas. E junto disso, a família ficou super chateada, né, com a notícia. Não eram filmes, eram simplesmente vídeos caseiros. Eles já estavam se sentindo muito estranhos, achando que estavam invadindo a privacidade ali, entrando dentro daquela casa. Agora eles acharam que realmente intrometeram, assim, na vida do antigo dono da casa de uma forma que, assim, cansei, deixei. Então todos decidiram ir dormir, menos o Max, aleatoriamente, porque realmente foi aleatório, como sempre, mas algo bem também natural. A irmã mais velha do Max, a Alicia, ela chega pra ele e fala: olha, não estranha não, mas aquele palhaço que eu vi no filme, eu sonhei com ele. E eu sonhei um dia antes da gente se mudar pra cá. Aí a gente coloca mais uma estranheza. E aí a gente então entende que, peraí, não é só o Max que tá vivendo coisas estranhas. Não é só aquela coisa que o Max está percebendo. Talvez outras pessoas da família estão vivenciando estranhezas. Coisas esquisitas estão acontecendo. A gente percebe a Alicia. E nesse momento, assim, bem rápido, assim, de irmã e irmão, o Max então convida ela pra mergulhar também. E então um dia chega, o Max vai mergulhar com o Roland, achou linda a experiência, vai agora junto com a irmã Alicia, nesse outro dia. Chegando lá, né, ele percebe que, é muito engraçado que ele percebe que o Roland gostou da irmã, e a irmã também simpatizou muito com o garoto. Ele tem aquele lapso, você tem aqui assim, é muito engraçado que foi algo que eu até pontuei, que ele tem um quê ali, que ele vai falar que ele percebeu que os dois tiveram, assim, eles gostaram um do outro, sabe? E sabe aquela percepção que você sabe que não quer dizer que porque ele tem 13 anos ele não possa ter essa percepção, mas a interpretação que ele tem talvez seja um pouco mais madura do que a idade dele. Foi esses tipos de raciocínio que eu fui vendo e que eu fui tomando como detalhes do que ele queria, que é o que faz com que qualquer tipo de pessoa consiga ler e gostar dos personagens, mesmo que ele tenha só 13 anos, entendeu? E aí, então, Alicia, Max e Roland mergulhar. Nesse mergulho, nessa experiência, o Max, então, vai viver um momento muito tenso em que ele tá vendo a sua irmã e o Roland descendo ali o Roland descendo até o navio, e ele vê nesse navio ali embaixo, ele vê na carcaça e na bandeira do navio a estrela de 6 pontas. E aí o desespero bate, porque ele começa a se questionar. Como assim? Tem naquele negócio de estátuas. Como assim? Tem alguma coisa linkada? Tem alguma coisa a ver? Eles estão juntos? Estão conectados ou não? E com isso, o irmão dele, com essa experiência bem assustadora, né, que ele vai ter ali, já que ele se sente muito exposto porque ele tá nadando, e se algo estranho quiser acontecer, ele vai morrer, ele, a irmã e o novo amigo dele. Ele expressa isso pro Roland, e ele vai citar essa questão da irmã também ter visto algo semelhante, onde que ele já viu, e o Roland então vai nos contar que o avô dele, o avô adotivo dele, também tinha visto isso, mas ele vê esse símbolo já desde quando ele era pequeno, desde quando ele era jovem. E aí a gente começa então a entender que o avô adotivo dele, que sobreviveu ao acidente do Orpheus, que é o nome do navio, não é um personagem avulso, ele tem alguma coisa. E enquanto até eles irem à casa e a gente o livro nos apresentar a história que vai ser do navio, do avô, que vai ser contada pelo Roland, a gente vai então pular ali pra Irina, a irmã mais nova, que está em casa junto com a sua mãe. A Irina tá no seu quarto, sua mãe está no andar de baixo, cuidando de algumas coisas ali na cozinha. E a Irina então vai viver um momento muito estranho, onde que ela vai ouvir vozes, barulhos estranhos dentro do quarto. E ela ouve dentro do armário dela alguma coisa querendo sair, falando. Ela fecha aquele armário e tenta sair, e ela não consegue sair, e no desespero ali de tentar fugir dessa força horrível, dessa coisa ruim que está acontecendo, que ela tá sofrendo, que ela tem medo, ela simplesmente pula da escada, e essa queda vai tá causando ali uma ferida, né, um traumatismo craniano. E então a Irina e os pais vai para a cidade ali
pro centro da cidade para ficar em observação com a Irina. A gente então não vai ver mais a irmã mais nova e os pais, porque todos eles irão ficar ali na cidade ali cuidando da irmã no hospital. E a gente realmente, eu me questionei, falei, tá, eles vão ficar ali porque vai acontecer alguma coisa com as crianças aqui e a irmã vai melhorar só depois que terminar o que tem que acontecer com essas crianças. Entendo, o livro nunca falou, o autor nunca deixou claro, nunca disse que seria algo imprevisível, que não iríamos prever certos acontecimentos. Mas essa previsibilidade não faz da leitura algo ruim, tá? Faz a gente se questionar, ok, o que será que irá acontecer? Então a gente vai ouvir a história do Orfeu. A gente vai então, o autor vai nos contar na página 66 e 67 a primeira versão da história, que aí vai nos linkar com um personagem chamado Caim. Esse personagem Caim é um cara que ele era de uma trupe e ele estava fugindo e precisava fugir através de um meio que não ia ser oficial. Então ele pensou de utilizar o navio, ele fez uma aposta com o comandante, venceu a aposta e esse Caim então vai para dentro com sua trupe para dentro do barco. E assim, ele não era um cara legal, ele era um cara que ele tinha outras ideias ali. E a primeira versão da história do acidente ali, do Orfeu e do Caim, talvez de onde que saiu a trupe ali daquelas estátuas, é uma versão bem assim, superficial do avô adotivo, que ele se chama, para ser mais exato, Victor Cray. O avô, então, conta para o neto sobre a história do Orfeus. Então, no decorrer do livro, a gente vai, então, entrar em contato com o avô. Por quê? Quando o Roland, então, ele começa a se questionar. Quem é essa pessoa? Quem é esse Caim? E assim que o Roland e o Max, para ser mais exato, quando o Roland termina de contar a história, o primeiro questionamento do Max é, assim, eu não sei você, respeitando muito você e seu avô, mas eu acho que essa história que você tá me contando, que foi o seu avô que contou, não tá completa, não. Nessas interrogações, muitas outras coisas estranhas irão começar a acontecer. E assim, bem mais, igual aconteceu com a irmã dele, vão ser bem mais concretas, sabe? Vão ser coisas que realmente não vai ser só ouvir uma voz. Não vai ser, não, você vai ver coisas estranhas acontecendo, coisas que não deviam mexer, coisas que não deviam se comunicar com você, se comunicar. E aí a gente vai, então, até o momento em que o Max vai até a casa do avô do Roland e fala, meu filho, então, pode contar tudo, desabafa, pode soltar todos os segredos, porque esse negócio tá muito mal contado e eu não estou concordando. Não acho que é só isso, e saber só isso talvez pode ameaçar a minha vida, a vida da minha família. E nessa onda, o que acontece? Todos esses questionamentos. A gente vai conhecer esses personagens, a gente vai conhecer toda essa história. E assim, eu não vou contar, né, assim, a história toda. E a gente vai começar, então, a entender quem é esse Caim, quem é esse príncipe da névoa, que vai ser mencionado na segunda versão da história do avô sobre a trupe de circo. Então a gente começa a colocar, mas não é respondido diretamente ali na hora. E, como eu disse, o autor ele vai deixar muito claro essa questão de que cada detalhe aqui conta, tá? Não é um detalhe avulso. Tudo vai estar interligado. O avô, todos os personagens, todos os detalhes que eu aqui falei e que você pode até ler aqui na sinopse se você quiser uma hora, se você for na internet ler a sinopse, eles estão linkados, eles estão bem entrelaçados entre si. Não vai ter fio solto, tá? Realmente esse livro é um livro bem pequenininho, é um livro que tem 180 páginas e é um livro que tem início, meio e fim muito bem construídos, com detalhes, com profundidade, não dos personagens, tá? Os personagens a gente vai ter um desenvolvimento mais assim superficial no sentido assim, eles são a força motriz da história, porque a gente não está aqui na história por causa deles, simples assim, eles não são o centro da história. O centro da história
é descobrir o que tem causado essas coisas estranhas. E o autor vai fazer questão, ele vai nos responder todos esses questionamentos de uma forma bem assim, bem a cara desse livro. É um livro que você vai perceber durante as leituras essas camadas sendo criadas. E no final o autor vai, tipo, te colocando assim na sua frente, sabe? Aquilo que eu te falei, então, tá aqui. E você fala, nossa Deus, então tem razão, tem uma razão disso aqui estar aparecendo. Uma outra coisa que sim, eu vou dizer, o autor soube fazer muito e é algo que eu gostei muito. A ambientação não vai ser uma ambientação com um ambiente muito claro. Inicia claro, de algo belo, algo bonito, mas assim que a gente vai começando a acumular muitas estranhezas, o ambiente vai ficando meio pesado, meio assim, dark, trevoso, das trevas. E ali o autor ele vai trazendo essas características não somente com os ambientes, assim, falando, tá escuro, é de noite. Não, ele vai usando vocabulários para trazer essa realidade de ruim. E tem uma passagem que vai acontecer lá na página 119, que acho que foi um dos ápices, assim, que me chamou muita atenção, que assim, você tá numa ambientação muito clara e do nada, ele só usa as palavras muito bem colocadas para definir e obscurecer o ambiente e a situação, que já estava só tensa. Então a gente vai começar a ver que agora essa ambientação, essa tal de bruxaria, ela não está mais só no subjetivo, no mundo das ideias, nos sonhos. Realmente agora está atingindo o mundo real. Ele fez isso de uma forma maravilhosa. Então, assim, esse livro eu gostei muito. Realmente, assim, eu recomendo para você. É um livro que, se você tá com problema, você não quer um livro muito grande, mas você quer uma história que vai te entregar início, meio e fim, você não vai se sentir, assim, sem resposta para nada. Esse livro é para você. Ele vai te entregar uma história fechadinha, completinha, com tudo respondido. O autor, ele não vai ter dó de ninguém. Quando eu falo não vai ter dó, gente, uma criança de menos de 5 anos teve com medo, pulou de uma escada e teve traumatismo craniano. Não vai ter dó. Não é porque os personagens principais são adolescentes que os ambientes e as realidades irão favorecer a eles, vão ser da idade deles. Não pode ter morte. Não pode, naquele momento, não pode ter morte, não pode conversar sobre morte, não pode ter possível morte, né? Tragédias acontecendo ali a rodo. E a gente, o autor no final, a surpresa que eu tive do final não foi porque o final foi aquele, é porque eu tive a ideia de que, como era um livro juvenil, ele não iria fazer um final desse. Mas ele fez. Por quê? Era um final que a história estava levando a ter. Então, assim, ele não teve dó de fazer o final que é esperado. Não é que o final é ruim, é o final que é o final esperado. Então, assim, eu recomendo muito. Pode ler, pode ir com ânimo, pode ir com vontade, que vai valer a pena esse livro. É um livro curtinho. Vou estar deixando aqui no box de descrição onde você pode estar comprando para você estar ali fazendo o proveito dessa leitura muito boa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre O Príncipe da Névoa, o primeiro livro do autor do ano, Carlos Ruiz Zafón. Vou estar deixando o vídeo de apresentação no box de descrição e nos cards. E esse vídeo eu vou estar então já colocando na playlist do autor e também vai estar no box de descrição lá no vídeo de apresentação, se você quiser encontrá-lo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque é muito importante. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, curtir esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo do canal.